Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 8 do quarto trimestre com o tema Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Nessa lição, veremos informações sobre quem foi o terceiro amigo de Jó, sua origem, sua teologia, sua cosmovisão. Pontuaremos as acusações de Zofar contra Jó e, por fim, notaremos como o patriarca Jó e o próprio Deus refutou as acusações do naamatita Zofar. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Veremos o que nos diz o nosso textuário. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática nos diz, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Segundo, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó, no capítulo 11, versículos do 1 ao 10, e Jó, capítulo 20, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu fazer? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado, como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pai, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E contamos também com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. Pai, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação.
Nessas últimas 3 semanas, né, nós estamos estudando o núcleo do livro de Jó, né, que é a abordagem, o diálogo de Jó com os seus amigos. Aprendemos sobre Elifaz, aprendemos sobre Bildade e hoje encerramos essa série de diálogos entre Jó e os seus amigos na tentativa de tentar explicar ou compreender, né, o que estava acontecendo com o patriarca Jó. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre esta personagem, né, Zofar, que aparece dos 3 amigos. A sua abordagem é um pouco mais agressiva, né, um pouco mais forte. E irmão Alessandro, dos 3 amigos, nos parece ser o amigo que menos compreendeu o momento que Jó estava passando. Perfeito, pastor Nando Jackson. É muito boa e pertinente essa forma que o senhor falou, dizendo que Zofar foi o mais áspero desses amigos de Jó. Inclusive, o seu próprio nome, Zofar, do hebraico, significa áspero, significa grosseiro, alguém que não tem um sentimento, digamos assim, compassivo, não é? E dos 3 amigos de Jó, realmente este aqui é o mais incisivo deles, não é? É o mais dogmático, ele é o mais áspero, literalmente falando. Quando a gente olha para os discursos anteriores, pastor, parece que Zofar estava ali aguardando Jó ser convencido, digamos assim, pela falação de Bildade ou Elifaz. Mas isso não acontece, Jó retruca e aí parece que ele entra de forma mais grosseira mesmo. Nós veremos que nos 2 capítulos, que é o capítulo 11, pastor, e o capítulo 20 de Jó, onde aparece o discurso de Zofar, ele apresenta pelo menos 6 acusações contra Jó. Esse amigo de Jó, na verdade, ele é alguém bem experiente. Os 3 amigos, na realidade, são chamados de idosos. O capítulo de número 15 e o versículo 10 do livro de Jó, bem como o capítulo 32 e o versículo 6, o texto deixa claro de que eles eram idosos. E dentro da perspectiva judaica, e até mesmo antes do povo judeu existir, a perspectiva da cultura do povo oriental, do Oriente Antigo, para alguém ser chamado de idoso, ele tem que ter mais de 100 anos. Então significa que eram pessoas experientes, não é? E por ser idoso, Zofar é o terceiro a falar, dada a cultura, faz-nos entender que ele, dos 3 idosos, ele era o menos idoso, mas não deixava de ser idoso. E traz aqui uma doutrina bem dogmática, pastor. Capítulo 20, por exemplo, do livro de Jó, e o versículo número 4 e o versículo 5. Veja que aqui ele diz aqui a respeito de Jó. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é uma alegria momentânea? Veja que ele já começa dizendo a Jó, olha, você está sofrendo porque você não é justo. E indiretamente ele chama o patriarca aqui, Jó, até de hipócrita. Ele diz, tudo que você está dizendo aí é pura hipocrisia. Então, realmente, Zofar é o mais áspero, como o seu próprio nome significa, pastor. Irmão Lucena, Zofar, qual era a sua origem? A Bíblia fala alguma coisa sobre de onde ele veio, qual a sua origem? Pois não, pastor. A bem da verdade, esse personagem ele só é citado basicamente no livro de Jó. Já foi citado algumas referências, mas só para reenfatizar, Jó capítulo 2, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, capítulo 20, versículo 1 e também 42 e 9. Não só o seu nome aparece única vez ou unicamente no livro de Jó, como ele como personagem. A única informação que o texto faz em relação à origem dele é o que está no capítulo 11, versículo 1, quando diz assim, então respondeu Zofar, o Naamatita, fazendo referência a essa região. E boa parte dos estudiosos vão dizer de que essa região está relacionada de alguma forma com a região de Edom. Conforme está no texto, esse adjetivo Naamatita é porque ele era originário de Naamar. Há quem vá dizer, por exemplo, baseado em Josué capítulo 15, versículo 41, porque vai aparecer uma região com esse mesmo nome, só que pertence a Judá. Mas boa parte dos pesquisadores vão dizer que não tem como conciliar esse local aqui de Judá como sendo pertencente ou oriundo de onde Zofar surgiu. Alguém disse que
esse personagem, provavelmente pode ter sido um descendente distante da linhagem de Caim. Em Gênesis capítulo 4, o versículo de número 22, nos é dito que Naamá era o nome de uma descendente de Caim. Diz assim: e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Talvez, de acordo com essas poucas informações e inferências também, ele é oriundo de uma região de Edom ou da Arábia e possivelmente descendente dessa linhagem de Caim. E isso já aponta, talvez, por conta dessa asperidade dele, talvez tenha a ver também com a influência familiar. Se de fato confirme-se que ele é descendente de Caim, é bom perceber ou lembrar de que a descendência de Caim não era tão agradável aos olhos de Deus. Irmão Alessandro, Pois não, pastor. já vimos aí, né, a origem de Zofar, do nome, do local, de onde se originou, mas vamos agora para a parte mais importante, né, da nossa lição, que é discutir as suas argumentações, ou dentro do que nós estamos estudando, né, a teologia, a nomenclatura, né, a teologia de Zofar. Certo. Então, o que é que a gente pode falar sobre a teologia de Zofar? Nós aprendemos sobre a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade e Zofar. Qual era a diferença da teologia de Zofar para os demais e qual era a sua abordagem? Pois não, pastor. Podemos perceber que a teologia de Zofar, pastor, ela é muito parecida com a de Bildade e Elifaz. Podemos dizer que eles ficam girando no mesmo pensamento. Em resumo, para os três, com palavras diferentes, mas com a ideia sendo a mesma, o justo não pode sofrer. E se o justo está sofrendo é porque ele não é mais justo. Ele tem algum pecado. Inclusive, estudamos a semana passada isso, que a ideia de Bildade é que havia um pecado oculto que precisava ser confessado. Então, Zofar, desses três, com esse mesmo pensamento, é o mais impiedoso, é o mais forte, é o mais agressivo, porque, além de dizer a mesma coisa que Bildade e Elifaz, ele vai um pouco mais adiante. Nós vamos ver isso no decorrer desse programa. Ele vai trazer acusações mais fortes. É quase que uma perseguição a Jó. Jó responde a um amigo, entra o segundo, ele responde, entra o terceiro, e essa saga, essa perseguição, ela continua. E a teologia de Zofar, ela é a mais agressiva. No capítulo 11, pastor Nath Jackson, versículo de número 2 e 3, veja o que é que ele diz aqui. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Veja que ele acusa Jó aqui de ser um homem tagarela, falador. Ele continua. E as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Veja que ele já começa aqui a ser um pouco mais agressivo. Ele vai dizer, olha, tu estás exagerando em tuas palavras. Ele chama Jó aqui, por exemplo, de zombador. Ele diz que Jó está mentindo com as suas justificativas. Então, a teologia de Zofar, ela é agressiva nesse aspecto, em dizer, ó, tu estás sofrendo porque estás em pecado e, além disso, tu és um mentiroso, porque todas as tuas argumentações até agora são mentira. Então, nós podemos dizer, pastor, de forma bem sucinta, de que para Zofar, Jó só mudaria de situação se ele se arrependesse. Os versículos de número 13 ao versículo de número 20, teoricamente é isso. Ele vai dizer, ó, te arrepende, tu és um tagarela, tu és um mentiroso, até agora tu estás respondendo às acusações sem fundamento, então te arrepende, Jó. Volta porque Deus vai te abençoar. Os versículos 11, de 8 a 11, em resposta à sua pergunta, vai mostrar isso. Então a teologia de Zofar é semelhante às demais, de Bildade e de Elifaz. Tu estás em pecado e precisa te arrependeres para alcançar a bênção de Deus. Irmão Lucena, Zofar, o seu conselho vai refletir diretamente nas suas hipóteses, né? Nas suas hipóteses, e as nossas hipóteses, elas influenciam diretamente na forma como nós vamos aconselhar, né? E o fato, o irmão Alessandro aqui bem colocou, que a sua argumentação já é bem incisiva, né? Ele é bem agressivo, começa a dizer que ele está falando demais, o acusa de estar faltando com a verdade, e ainda
além de estar faltando com a verdade, o chama de zombador. Então, de certa forma, essa visão de Zofar acaba trazendo para ele até acaba demonstrando uma certa situação de conforto para ele mesmo, porque ele acusa Jó de tudo isso. Ó, tá acontecendo isso porque tu estás em pecado, tu és zombador, tu é mentiroso e tal, que é, na verdade, uma das formas de argumentação daqueles que se sentem autojustificados, né? Autojustificados. Então, a cosmovisão de Zofar é uma cosmovisão que conflita muito com o pensamento bíblico. Com certeza, pastor. E além de ele fazer essas afirmações, não é? Tão incisivas, como foi dito, a ponto de ele dizer que Jó não estava nem sofrendo o suficiente. Não é? Jó capítulo 11, versículo 6, a última parte do versículo diz assim: pois que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. É como se ele estivesse dizendo, olha, ainda é pouco tudo que você está sofrendo. Então, é uma visão distorcida. Não bastasse isso, dentro do discurso dele, ele vai fazer referência àquilo que até outros personagens já tinham dito também, com novas palavras, o que seria chamado de deísmo, né? Que seria o distanciamento de Deus em relação ao infortúnio que Jó estava a sofrer. Em Jó capítulo 11, quando lemos do versículo 7 em diante, nós vamos perceber ele fazendo alusão a essa doutrina, ou esse ensinamento, não é? Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Então, como Jó reiteradas vezes fez referência ao desejo de que Deus viesse ao seu encontro, marcasse uma audiência com ele, é como se ele estivesse dizendo assim, isso não é possível, não tem como você alcançar. Esse nível de relacionamento é impossível. Você só precisa apenas se arrepender para que Deus mude a sua sorte. E isso é nada mais, nada menos do que já temos aprendido com uma cosmovisão deísta, que seria a ideia que Deus existe, estabeleceu o universo, as suas leis naturais, mas não se relaciona diretamente com o ser humano. O único relacionamento que existe dentro da questão deísta é simplesmente como viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ser vivido, sem haver essa interação. Quando a gente vai ler Daniel capítulo 2, versículo de número 11, nós vamos perceber que isso é uma ideia pagã, inclusive, que Deus não está, ou que as divindades não se relacionam. Quando o rei tem aquele sonho e quer a devida interpretação, os magos lá do Oriente vão dizer que isso só tem a capacidade de revelar Deus, ou as divindades, no caso que eles fazem referência, e que estes não habitam entre os homens. Mas o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós servimos, e essa ideia de Zofar estava equivocada, ele não tinha essa compreensão, é que Deus se relaciona assim e se preocupa com o bem-estar do ser humano. Interessante é que o próprio texto mostra alguns conceitos que eram perfeitos com relação a Deus, né? Ele vai falar sobre mais comprida, versículo 9, mais comprida é a sua medida do que a terra, sua largura de que o mar, se ele destruir ou encerrar ou juntar, quem o impedirá? Ele tinha a ideia, Deus, em essência, Deus poderoso, grande, soberano sobre todos, e o equívoco era justamente na disposição desse Deus em se comunicar, principalmente em uma pessoa que estava, segundo ele, na condição de Jó, em pecado. Mas será que Deus continua ainda conversando com o ser humano? Será que Deus ainda continua se revelando? O Zofar, de certa forma, ele tinha razão. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 8, que tem como título a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. No bloco anterior nós concluímos, deixando a pergunta para responder nesse próximo bloco, sobre a disposição de Deus em se comunicar com o ser humano, que na verdade era
uma das temáticas, né, do discurso de Zofar, né, irmão Alessandro? Perfeito, pastor. Quando o senhor falou que, em parte, Zofar ele tinha razão, o erro foi na aplicação do que ele estava dizendo, é verdade. Inclusive os outros também, pastor. Nós encontramos em Bildade e Elifaz questões corretas quanto à questão da própria teologia, a ideia de Deus, da soberania de Deus, da justiça de Deus. O problema está na aplicação, não é? E quando o presbítero Jonathan Lucena falou dessa ideia, dessa visão deísta de Zofar, de que Deus ele é tão soberano, de que ele não se relaciona com a sua criação, ele erra de forma claríssima, não é? Porque nós temos diversos textos que mostram que Deus realmente ele é transcendente, ou seja, ele está distante da sua criação, mas também ele é imanente, ele está presente na sua criação. Um texto magno para isso, por exemplo, é o texto de Isaías, capítulo 57, e o versículo de número 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Isso aqui fala da transcendência de Deus. Ele está realmente distante da sua criação. Ele habita em um alto lugar, mas o texto não acaba aí. O profeta continua dizendo, o Senhor falando por ele: como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus está dizendo que é transcendente, Zofar estava certo, mas ele esqueceu da segunda parte. Ele é imanente, ele está no meio. E o apóstolo Paulo, pastor, vai reforçar isso no Novo Testamento, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 24. Paulo diz assim, quando ele chega em Atenas e vê toda aquela confusão religiosa, aí Paulo diz assim, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, isso fala da sua transcendência, e da terra, da sua imanência, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele continua, versículo versículo de número 28, ele vai dizer, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Do versículo 24 até o versículo de número 28 e 29, Paulo vai falar dessa relação entre Deus sendo soberano com o homem que é criatura. Então Zofar estava em parte correto. Essa visão deísta dele é equivocada e certamente vai ser refutada pelo próprio Jó. Irmão Jonathan, as acusações ou argumentações de Zofar, elas estão registradas no capítulo 11 e no capítulo 20. No capítulo 11, para ser bem didático, ele traz 3 acusações e no capítulo 20 também ele traz 3 acusações. Mas vamos por parte. Capítulo 11. Quais são as principais acusações que Zofar traz e argumentações que ele traz no capítulo 11 com relação à situação, à tentativa de explicação da situação de Jó? Pois não, pastor Nadir Jackson, realmente ele faz algumas acusações, além de fazer referência direta à própria pessoa, não é? São acusações espirituais, vamos dizer, ou morais, mas ele também vai fazer referência à pessoa de Jó, como já foi dito, chamando ele de tagarela, chamando ele de mentiroso ou alguém que estava com a falta de verdade, não é? E zombador. Isso são agressões diretamente à pessoa. E quando lemos os versículos de 1 a 4, ele vai reiterar a ideia de que Jó ele é culpado, que não era simplesmente o que ele está passando não era suficiente, como já vimos, como a ponto de dizer de forma clara de que ele era um pecador e por isso estava de fato sofrendo. Ele vai pegar as mesmas argumentações, como já foi dito, de Elifaz, Bildade, e fazer referência novamente, conforme o próprio texto bíblico diz aqui. Veja que já lemos capítulo 11, versículo 6, e diz que ele é claro em dizer que acusa Jó de iniquidade. Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então ele faz essa afirmação dizendo que Jó de fato era culpado, não é? Fazendo referência, mais uma vez, justificando o sofrimento com pecados, segundo ele, pontuais que Jó havia cometido. Ele diz que chama ele de paroleiro, zombador, e ainda diz, fazendo insinuações, quando ele diz no capítulo 11, versículo 4, pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos, querendo fazer entender de que Jó estava se auto-justificando, dizendo que não era merecedor, que não era digno. E isso ele vai fazer a acusação dizendo, até nisso, somente em você pronunciar, mostra o quanto você é falta de entendimento. Então, a primeira acusação
além de fazer referência direta, chamando de mentiroso, tagarela, zombador, vai dizer que de fato ele era culpado. É como se dissesse assim, olha, você não deveria nem estar contra-argumentando, você é culpado. Era para você ter levado em consideração tudo que já foi dito até aqui. E reitera novamente, querendo justificar de que de fato Jó havia cometido iniquidade contra Deus. E além de ele acusar Jó, né, de dizer, olha, tu já és culpado, ele ainda acusa Jó, irmão Alessandro, de não ter conhecimento de Deus, né? Que além de procurar denegrir a imagem de Jó, nós temos que voltar atrás e nos lembrar que Jó perdeu os filhos, perdeu tudo, está doente. Um homem que deveria estar recebendo misericórdia, está recebendo, na verdade, o tiro de clemência, né? Parece, vou falar o que tem de falar para daí, enquanto a mulher dele disse, amaldiçoa teu Deus e morre, é como Zofar estivesse dizendo, olha, admite que tu pecasse e espera a morte chegar, porque se o juízo de Deus está vindo sobre ti, está vindo porque tu estás pecando. E tu tem que admitir isso, senão tu vai acabar morrendo também. É verdade, pastor. E essas acusações, elas são deflagradas de forma contínua, vamos assim dizer, porque a primeira grande acusação do capítulo 11, que foi mencionada pelo presbítero Jonathan Lucena, vai do versículo 1 ao versículo 4, pastor. A segunda acusação vai do versículo 5 ao versículo 12. E essa acusação, ela é uma agressão, digamos assim. Foi dito que o nome Zofar significa áspero, grosseiro, e é verdade. Porque essa segunda acusação que ele vai fazer é dizer, Jó, tu não tens conhecimento de Deus, tu és um asno. Ele usa aqui, pastor, a metáfora para comparar Jó a um animal irracional que, na cultura bíblica, era um animal que não tinha muito valor. O asno, trazendo para a nossa cultura brasileira, é como se fosse um animal que se chama-se de burro. Quando alguém quer menosprezar alguém, diz fulano de tal é burro, ou seja, ele não tem racionalidade, ele é uma pessoa que não tem conhecimento. Quando alguém quer agredir o outro com palavras, aqui no Brasil chama de burro, não é? Fulano de tal é burro. Então, na cultura bíblica, era usar o nome de asno. Fulano de tal é um asno. Ou seja, é alguém que não tem conhecimento, é alguém, me permita usar, é alguém tapado. Quando alguém diz fulano de tal é tapado, tapado no sentido de não ter abertura para o conhecimento entrar. Então ele usa essa expressão, pastor, veja como ele é forte. O capítulo 11, versículo de número 12, ele diz assim, mas o homem vão é falto de entendimento, sim. O homem nasce como a cria de um jumento montês, ou seja, um asno. Tem outra versão, que é a versão atualizada, diz assim, que tu és alguém irracional, tu és alguém estúpido. Ele chega a chamar Jó de estúpido. Há versões que aparece o nome estupidez. E, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, no dia em que o asno tiver uma cria e essa cria se tornar um homem, vai ser mais inteligente que você. Veja como ele é agressivo, não é? Ele, no versículo número 8 e versículo número 9, quando ele utiliza aquela expressão do conhecimento de Deus, ele quer dizer assim para Jó, olha, tu não tens conhecimento nenhum de Deus, tu és tão falto de conhecimento que tu és comparado a esse animal irracional. Em outras palavras, veja que aqui diz no versículo 5 e 6 que já foi lido, mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, versículo 6, e fizeste saber os segredos da sabedoria. Ele também se coloca aqui, pastor, como alguém mais inteligente. Isso. Ele diz assim, olha, tu não conheces Deus, mas eu conheço Deus e sei quem Ele é. Em outras palavras, como eu já falei aqui, a questão do asno, que era um animal que vivia no deserto, era um animal considerado estúpido, de difícil relacionamento. Há textos como, por exemplo, Jó 39, versículo 5 ao 8, bem como Jeremias capítulo 2, 24 e Gênesis 16 e 12. São textos que apontam características desse animal e ele usa esse animal como uma metáfora para dizer a Jó, olha Jó, tu estás nessa situação. Veja como ele é agressivo, né? Ele chama Jó de estúpido, ele chama Jó de alguém que não tem conhecimento de Deus. E isso é um amigo que vai ali ajudar, entre aspas, Jó. Então essa segunda acusação de Zofar é muito forte, pastor, muito grosseira. É alguém que não ajudou na realidade, pelo contrário, ofendeu muito seu amigo. E essa postura de Zofar, irmão Lucena, acaba trazendo e mostrando de certa forma, como o irmão Alessandro bem colocou, seu senso de superioridade em relação a Jó. Ou seja, ele tinha um senso de superioridade tão grande que ele se sentia no direito de tecer as mais terríveis e mais humilhantes palavras
direcioná-las a Jó, porque ele se sentia num status espiritual privilegiado em relação a Jó. De sorte que ele acaba comparando o animal, é um desprezo total, né, à figura daquele grande personagem, que acaba mascarando, de certa forma, a soberba, porque essa soberba acaba querendo se apresentar a Jó com uma soberba piedosa, né? Chamando ao arrependimento, chamando ele a se arrepender, a se encontrar com Deus, você não tem conhecimento, mas que, na verdade, a própria forma, a palavra que ele está trazendo, mostra um senso, bem colocado aqui pelo irmão Alessandro, mostra um senso de superioridade em relação à pessoa de Jó. Verdade, pastor. E quando o senhor fala que esse senso de superioridade é visto também pelo fato de ele exigir de Jó arrependimento, isso. É como se ele estivesse dizendo, olha, se você atentasse para o que nós temos falado e seguir o padrão que nós estamos estabelecendo, ou dizendo a você que deve seguir, você será semelhante a nós aqui, aos três que se consideravam, não é? O referencial maior. De modo que o capítulo 11 vai mostrar, portanto, mostrando essa pseudo-superioridade, a exigência de Zofar em relação ao arrependimento. E ele vai dizer que toda a história de Jó pode ser mudada facilmente se ele quebrantasse e se arrepender verdadeiramente. Que seria, mais uma vez, se reportando a frase ou falas anteriores, né? Que é aquela questão retributiva. Então, é como se ele dissesse, capítulo 11, versículo 13 a 20, olha, no momento que você se arrepender, buscar a Deus verdadeiramente, a sua sorte será mudada. Se você seguir esse modelo que nós estamos dizendo para você, você não tem entendimento. Então, quem tem isso na visão de Zofar, está passando para você. A receita é essa, então siga, né? E ele vai dizer que no momento em que Jó seguir essa receita estabelecida ou dada por ele novamente, não é? Relembrando as palavras anteriores faladas pelos seus amigos, a sorte será restaurada. E é interessante, pastor, me permita, que ele vai dizer de que a restauração vai levar Jó levantar a cabeça novamente, mostrando a honra, de que a sua saúde será restaurada, a ponto dele dizer, eu acho que um versículo aqui que eu acho muito interessante, é quando ele diz, no versículo de número 17, e a tua vida mais clara se levantará do que o meu dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. É como se ele dissesse, olha, tudo vai tornar ao seu lugar de origem, vai se resolver tudo. Como que dando a ideia de que o arrependimento, de fato, vai fazer com que todas as coisas viessem a acontecer como ele está narrando aqui. E a Bíblia não garante isso para a vida de um cristão, uma vida tranquila, sem nenhuma dificuldade. Mesmo alguém se arrependendo, claro, Deus vai levar em consideração o arrependimento, mas não vai fazer com que uma bolha protetiva surja. Pelo contrário, em Atos capítulo 14, versículo de número 22, diz que por muitas tribulações que nós passamos aqui, o que é importante é que nós entremos no reino de Deus. Então, ele se sente superior a ponto de exigir arrependimento de Jó, quando na verdade não havia essa necessidade, e dizer de que uma vez que ele era culpado, Jó era culpado, se arrependendo, Deus mudaria rapidamente, da mesma forma como ele passou do homem mais rico ao homem mais pobre, perdeu tudo que tinha, Deus restauraria de modo imediato, simplesmente por conta dessa retribuição, quando na verdade não é. Deus pode fazer? Pode, mas não necessariamente porque o homem fez alguma coisa, como se o homem fosse justo o suficiente para Deus retribuir. Essa teologia da negação do sofrimento, eu lembro que na década de 90 aqui no Brasil, estourou um movimento, a confissão positiva, a teologia da prosperidade. E esse ensinamento, ele encontrou um espaço muito grande nos círculos evangélicos e as pessoas, eu lembro que algumas pessoas chegavam até a dizer assim, olha, você tem que rejeitar o sofrimento. Você tem que rejeite, coloque isso para lá, porque crente, ele não passa por sofrimento, o crente não adoece também, se adoeceu é porque não é crente, se orou por uma causa, só deve orar uma vez, porque se orar a segunda vez é falta de fé, né? Então, se é falta de fé, então não é crente. Então, isso perturbou muito, Alessandro, a igreja aqui brasileira e ainda continua perturbando, porque essas doutrinas, elas... são épocas, né? Verdade. São épocas que sempre estão aparecendo, sempre estão retornando, e isso acaba trazendo muito problema à saúde espiritual da igreja.
Com certeza, pastor, sem sombra de dúvida. E quando nós olhamos para o livro de Jó, alguém pode até perguntar, pastor, mas para que estudar Jó? Aí está a resposta. Esse problema das décadas de 60, 70 no Brasil, 80, já estavam reportadas na Bíblia há muito tempo. Essa dificuldade doutrinária errada de que um crente não pode sofrer, se está sofrendo, está com algum problema, está aí estampada nas palavras de Zofar. O versículo de número 15, pastor, capítulo 11, versículo 15, ele diz: se tu se arrependeres, Jó, se tu tirares o pecado do meio de ti, então te levantarás o teu rosto sem mácula. É como se ele estivesse dizendo, tu estás andando de cabeça baixa, Jó, porque tu estás com problema aí na tua vida. Enquanto tu era próspero, é porque tu estava vivendo bem, sem nenhum pecado, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma desobediência. Tu estás assim porque tu estás com alguma coisa escondida. Foi o que Bildade disse, né? Confessa o teu pecado, esse pecado oculto. Então veja, ele estava dizendo, tu estás de cabeça baixa porque tu estás com mácula. É o que a teologia da prosperidade diz isso, que um crente verdadeiro não pode sofrer. O versículo número 16, que foi só citado pelo presbítero Jonathan, ele diz o seguinte, olha, porque se tu fizeres isso, pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Veja, ele diz isso, tu estás sofrendo porque tem alguma coisa errada. Se tu limpares aí e resolver a tua vida, tu não vai ter mais sofrimento. A pergunta é, o que dizer de Jesus, pastor, que não tinha pecado algum e sofreu tanto, né? O apóstolo Paulo foi perseguido, passou necessidades, fome, desprezo, e não tinha nenhum tipo de pecado, no sentido de pecado acumulado, pecado não confessado. O versículo 17, que foi o versículo que o senhor citou, não foi o presbítero Jonathan, ele diz assim, olha, a tua vida será mais clara e se levantará do que no meu dia, ainda que haja trevas. Agora, o versículo 19, pastor, veja bem, aqui é onde está a teologia da prosperidade relacionada diretamente à sua pergunta. E te deitarás, e deitar-te-ás, quero dizer, e ninguém te espantará, muitos suplicarão teu favor. Versículo 20, porém, os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Em outras palavras, ele estava dizendo a Zofar está dizendo a Jó o seguinte, todo esse motivo do sofrimento na tua vida, Jó, é porque realmente tu estás sujo diante de Deus. Tu estás em pecado, tu não podes adoecer. Ele atribuiu a doença de Jó a um pecado. Não é o que a teologia da prosperidade faz, de certa forma, né, pastor? Dizer que um crente não pode adoecer. Que história é essa? Onde é que está escrito isso? A gente pode mostrar aqui diversos servos de Deus que tiveram problemas na sua saúde. Por que não citar Timóteo? Timóteo tinha um problema gastro, que Paulo disse a Timóteo que ele tomasse alguns medicamentos que certamente iria resolver aquelas dores. Quer dizer que um crente não pode ter dor, não pode ter doença, não pode ter sofrimento. É o que a teologia da prosperidade apresentou nas décadas de 60 e 70, e Zofar estava ensinando aquilo, é o mestre da teologia da prosperidade. Bican diz que a teologia de Zofar é a mesma teologia de Satanás, porque Satanás disse a Deus, ele não pecou, ele não te negou porque perdeu as coisas, os bens materiais, mas se tu tocares na saúde dele, ele vai te negar. É o que a teologia de Satanás pregava lá atrás. Zofar reflete essa teologia, dizendo, a tua saúde está desgraçada porque tu estás em pecado, quando não tinha nada a ver, pastor. Observe que foram apenas esses 3 argumentos no capítulo 11. Mas quais foram os argumentos que Zofar trouxe no capítulo 20? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? E ficamos de comentar o capítulo 20 do livro de Jó, né? Que reflete ao discurso de Zofar, as argumentações de Zofar, tentando explicar, assim como seus outros amigos, a real situação ou diagnosticar o que de fato estava acontecendo na vida de Jó. E, irmão Lucena, nós vimos que no capítulo 11 ele trouxe 3 argumentações, 3 acusações. E no capítulo 20, quais as acusações ou argumentações desenvolvidas por Zofar? Pois não, pastor. No capítulo de número 20, ele vai usar um argumento ainda mais contundente, né? Fazendo jus, como já foi dito aqui,
ao significado do seu nome, a asperidade. Ele tinha o objetivo de atingir diretamente a vida de Jó em todos os aspectos. Capítulo 20, versículo de 4 a 11, de forma resumida, ele vai dizer que Jó era perverso e o seu triunfo até então, o período que ele teve prosperidade, foi momentâneo, por conta do pecado que foi visto no coração dele. Isso dentro da realidade vista pelo personagem aqui em destaque. De acordo com Zofar, quanto mais o homem perverso eleva assim seu sucesso, maior será a sua queda. Então ele está mais uma vez justificando o porquê que aconteceu tudo com Jó. É interessante perceber, por exemplo, no capítulo 20, versículo de número 7, que ele diz que quando esse julgamento ocorre, quando isso ocorrer, ele diz em suas palavras, seguirá esgoto abaixo com o seu próprio esterco. Ele usa uma expressão aqui até indelicada, né? Capítulo 20, versículo de número 7, ele diz assim, contudo, com o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Então ele está fazendo mais uma vez uma acusação gravíssima, dando a entender de que Jó era perverso e que o seu triunfo era transitório. Ele vai dizer ainda, capítulo 20, versículo de número 8, que ele desaparecerá com um sonho esquecido ou com uma visão noturna que não pode ser evocada. No versículo de número 29, ele ainda vai continuar dizendo, os olhos que o viram jamais o verão. Então veja que está falando de transitoriedade. É como se ele dissesse, olha, chegou o momento da prestação de conta. O período que você estava próspero era simplesmente momentâneo. Como você pecou, transgrediu, então Deus está agora trazendo punição. E ele já tinha dito, não é, no capítulo 20, o versículo de número 4, dizendo assim, porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Mais uma vez ele vai trazer uma nova roupagem, pastor, dizendo que isso só acontece com Jó, só está acontecendo porque ele é ímpio. E é bom a gente lembrar, mais uma vez, de que a Bíblia não dá fundamentação para esse tipo de consentimento. A bem da verdade é que Deus pune, existe a lei da semeadura, mas essa punição necessariamente, ou esse sofrimento, quando ocorre na vida de alguém, não é necessariamente por causa de um pecado pontual. Já foi visto em outras lições, a gente pode relembrar, João capítulo 9, quando Jesus faz referência àquele cego de nascença, dizendo que nem ele, nem o pai, nem os seus pais pecaram para que ele nascesse assim. A gente pode lembrar o próprio salmista Asaf, que ficou a querer entender, talvez não compreendendo, ou bebeu da fonte de Zofar, achando que de fato os ímpios necessariamente serão punidos de imediato, e ele a ponto de dizer, não é, no Salmo de número 73, isso é visto até na própria contra-argumentação de Jó, quando o próprio Zofar, ou seja, o próprio Asaf vai dizer de que o ímpio não recebe a devida retribuição de imediato. Salmo 73 é o verso de número 20, é o que mostra o texto sagrado. Agora, que há punição, há, mas não necessariamente todo sofrimento é decorrente de uma punição ou porque a pessoa de fato é ímpia. Porque se assim fosse, vamos, apenas uma reflexão, se todo pecado viesse uma punição de imediato, quem é que subsistiria diante de uma realidade dessa? Porque todos nós somos pecadores, somos falhos, suscetíveis a erro. Então, se todo sofrimento, toda dificuldade fosse uma punição de imediato, ficaria ruim para todos nós, porque somos seres factíveis a erro. Embora tenhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas dentro de nós ainda tem a natureza pecaminosa. Tanto é que o apóstolo João vai dizer, quando pecares ou se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. E aqui esse texto, irmão Alessandro, mostra mais uma vez um problema grave e hermenêutico de Zofar. Que essa verdade é uma máxima, né? A alegria do ímpio é transitória, Asaf, muito bem citado aqui pelo irmão Lucena, cita isso e Deus vai ensinar Asaf isso. Só que a diferença aqui é hermenêutica, porque ele aplica esse princípio à realidade de Jó, uma vez que ele não tinha esse conhecimento para fazer isso, conhecimento de causa, tanto que Deus vai lá na frente se revelar a todo mundo e revelar o que de fato está acontecendo. Perfeito. E também ele se equivoca na questão do tempo. Ele se equivoca na questão hermenêutica do tempo da aplicação do juízo. Né? Porque você pode ter um ímpio que morra em sua impiedade sem necessariamente ter o juízo. Embora que a morte, de certa forma, acaba sendo um próprio juízo de Deus sobre a própria morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele pode viver regaladamente, viver uma vida cheia de prosperidade e morrer
nessa vida regalada. Perfeito, pastor. Jesus conta a história do rico e do Lázaro, né? Isso. O rico morreu rico, vivendo bem, comendo regaladamente. E o justo morreu pobre, passando fome, mendigando pão. Então a teologia de Zofar é uma teologia muito fraca e mostra que ele não tinha entendimento realmente, pastor, de Deus. E quando o senhor fala sobre isso, faz-nos pensar na segunda, pastor, acusação do capítulo 20. A primeira acusação é esta, de que o justo, o ímpio, tem um triunfo transitório. O ímpio, quero dizer, ele não ia perseverar muito tempo, não é? Nessa vida vivendo bem, e está dizendo que Jó é isso, ao ponto de usar essa linguagem, dizer que Jó estaria no mesmo lugar em que o esterco, né? As fezes estariam. A palavra esterco aqui pode ser traduzida por fezes, né? A segunda grande acusação dele, pastor, a primeira já foi feita, a segunda está no capítulo 20, versículo do 12 ao 19. No capítulo 11, ele usa a metáfora, pastor, do asno, dizendo que Jó não tinha entendimento. Aqui ele vai usar a metáfora de alguém que coloca na sua boca algo ruim, dizendo que é um mel. O capítulo 20, pastor, versículo 12, diz assim: ainda que o mal lhe seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, veja bem, versículo 13, e o guarde, e não deixe, antes o retenha no seu paladar, ou seja, dentro da sua boca. Aí ele diz: contudo, na sua comida, quando ele engolir, aí veja o que ele diz: se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Ele estava dizendo, em outras palavras, para Jó o seguinte: Jó, aquilo que tu estás tentando esconder, dizendo que é algo bom, a gente sabe que é fezes. É algo que quando entrar vai te fazer mal. E sabe por que tu estás sofrendo? Porque tu estás ocultando isso. Veja a linguagem que ele vai utilizar aqui. Ele vai dizer, na sua segunda argumentação, que o prazer temporário de Jó era por conta do pecado que ele estava escondendo debaixo da língua. Veja que ele usa no versículo 12, aquilo que é mal, ele diz que é bom e coloca debaixo da sua língua e não engole. Mas quando ele engolir, ele vai provar o fel. Em outras palavras, pastor, o que ele está dizendo é que tudo que Jó tinha foi fruto de uma vida de impiedade, inclusive as suas riquezas. Ele diz: tu és rico, se tu fosse rico, porque tu e teus filhos roubaram. Veja o que está no versículo de número 19. Portanto, oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. E diz: nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Ele está dizendo no versículo de número 29, só pulando aqui, pastor, diz assim: esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe decretou. Ele está dizendo, em outras palavras, de que os filhos de Jó e Jó tiveram riquezas, mas porque foram roubadas. Ele não foi justo, ele não pagou um bom salário, ele foi ímpio. Então ele está dizendo, é a mesma coisa de alguém que pega fezes e coloca debaixo da boca, debaixo da língua e diz: como isso é doce. Ele diz: você sabe que não é doce. E quando você engolir, você vai sofrer. Porque esse alimento, quando chegar no seu ventre, vai lhe fazer mal. E você vai ter que expurgar, você vai ter que colocar isso para fora. Você está passando por isso porque você e seus filhos foram pecadores. Veja que coisa terrível, pastor. Ele diz que Jó ia para o lugar das fezes e porque Jó tinha engolido fezes dizendo que era mel. É uma acusação terrível, pastor. Zofar foi, com certeza, o pior dos piores amigos de Jó. E o senhor falando aqui, eu estava refletindo, é que acaba Zofar, toda a acusação que ele faz de Jó, de ignorância com relação ao conhecimento de Deus, a gente percebe hoje, à luz da revelação que nós temos, que, na verdade, ele estava acusando Jó de algo que ele experimentava. Pois é. Porque, por exemplo, ele se equivoca, primeiro ponto de equívoco dele é com relação que o justo não sofre. Isso. Primeiro ponto de equívoco. Segundo ponto de equívoco, irmão Lucena, é sobre o tempo do juízo do ímpio, ou seja, quem só sofre é o ímpio, e o ímpio sofre e recebe juízo de maneira rápida, né? E o irmão estava falando sobre isso, eu lembrei de Lucas, no capítulo 16, né, do rico Lázaro que ele citou. Sim, tem um versículo que é bem interessante, que diz o seguinte, versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho,
lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente em males. E agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, esse rico morreu no gozo das suas riquezas. Isso. E o Lázaro morreu na tristeza da sua miséria. Mas no final, do outro lado da vida, a coisa se inverteu. Nós temos Lázaro gozando das benesses da vida com Deus e temos o rico colhendo fruto. E aí a questão de Asaf, Deus mostrando, olha, ele pode até a morte chegar e ele está gozando aparentemente na frente de todo mundo, mas o juízo vem. Se o juízo não vem enquanto em vida, vem enquanto em morte. Vai ter que ter o juízo de todo jeito. Então, isso mostra a fragilidade que Zofar tinha com relação ao conhecimento de Deus, irmão. Com certeza, pastor. E essa ignorância chega ao ápice na sua argumentação, no capítulo 20, versículo 20 a 29, é quando ele já determina qual será o fim de Jó, que seria uma morte dolorosa, querendo entender de que todo ímpio necessariamente tem que passar por esse momento de dificuldade e morrer igualmente de forma atroz. Ele vai dizer, por exemplo, capítulo 20, versículo 23, de que Jó seria alvo da ira e essa ira seria consumada com a sua morte dolorosa. Só que quando a gente olha a palavra de Deus, dentro da ideia de Zofar, é como se todo o ímpio morresse de forma dolorosa, enquanto o justo necessariamente não tivesse essa experiência. A gente sabe que a morte ela é democrática, né? Chega para todos. E a forma em que ela é executada não é necessariamente o que é importante, o que vai decretar ou autenticar a espiritualidade de A e de B. Por exemplo, como é que Paulo foi morto? Decapitado. Será que essa morte não foi dolorosa? O próprio Cristo, quem sofreu maior dor do que ele? Não se faz jus a essa filosofia. E eu me lembrei de Hebreus capítulo 11, quando é dito que alguns, pela fé, foram sobreviventes, versículo de número 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. Mas no versículo de número 36 diz, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então, Zofar erra mais uma vez quando ele vai dizer de que necessariamente por causa da impiedade suposta de Jó, ele vai ter uma morte dolorosa, dizendo assim, olha, a tua situação é tão desagradável que a sua morte vai ser a pior possível. Você vai sofrer como prova de que você é ímpio, como prova da sua impiedade, como se até a forma da morte fosse uma autenticação do pecado oculto de Jó. Quando a Bíblia vai dizer de que não tem nada a ver. A morte que pode acontecer com o ímpio, pode acontecer com o justo, e a forma não significa necessariamente se um é santo ou não. A forma é relativa. Por exemplo, à luz da teologia de Zofar, o próprio Deus cometeu uma grande injustiça quando nós olhamos para Lucas no capítulo 16. Ora, se ele estava sofrendo, o Lázaro estava sofrendo porque era pecado, quando ele morreu, ele não deveria ter sido beneficiado com a bênção de estar na presença de Deus. Ora, se a prosperidade é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, então o rico não deveria estar sofrendo, como sofreu. Então, a própria luz da revelação da Escritura mostra de que a teologia de Zofar, ela estava tremendamente equivocada, que da mesma forma que um justo padece, um ímpio também padece. A chuva vem sobre o justo, vem sobre o injusto, e independentemente da forma com que o justo ou o injusto venha a padecer, ou venha a perecer, ou venha a morrer, isso em nenhum momento se está atestando que determinada forma de morte vem apenas para o justo e determinada forma de morte vem apenas para o ímpio. Sobre forma de morte vem para todo mundo. Nós já citamos aqui em outros programas Eclesiastes 9:2 e 9:12, que diz que Salomão vai dizer que diante de Deus todos estão sujeitos às mesmas situações.
Aprendemos nesta lição que os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusaram de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus neste episódio, chega ao limite do desespero. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador, mas permanece fiel, mesmo sem entender o porquê de tudo que estava passando. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre todos nós. Evangelista Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor Nando Jacques. Querido Deus, Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, pela luz da tua revelação, a tua palavra, que nos instrui, Senhor, que nos faz entender que apesar de sermos teus filhos e servos, estamos factíveis, suscetíveis a passarmos por dificuldades como teu servo Jó. Obrigado, Deus, por esta lição maravilhosa que nos fez crescer, que os teus servos que nos escutam, que nos assistem, possam ser abençoados. Aqueles que estão passando, Senhor, por conflitos internos, possam ter suas respostas dadas à luz da tua palavra. Continua abençoando a tua igreja, abençoando o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, abençoando, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo evangelizador, abençoando a equipe da superintendência, Senhor, das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, teu servo, pastor Nando Jackson e toda a equipe. Continua conosco, com as tuas mãos estendidas sobre nós. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o tema A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Na próxima semana veremos a 9ª lição, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras, às 22 horas, e aos sábados, às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos hoje e para todo sempre. Amém.